Na aula passada, nós estudamos o que é a industrialização do Brasil, a nível da nossa realidade. Então, vocês perceberam que o Brasil, o tipo de industrialização que nós possuímos é o quê? É uma industrialização tardia, atrasada em relação aos países desenvolvidos. No Brasil, podemos dizer que o tipo de industrialização é tardia e atrasada. Tranquilo? Então, vocês lembram dessas características. E o maior perfil e o maior foco de desenvolvimento da industrialização é na região sudeste, na região de São Paulo e na região do Rio de Janeiro. Então, grava isso aí. Por volta já do século XX, no início do século XX, até o final do mesmo, 1980, que esse desenvolvimento industrial ele ganhou destaque. Agora iremos estudar o que? Industrialização e as transformações no espaço geográfico. Isto é a nível mundial, a nível das multinacionais. Então, lembrando, falar de industrialização remete o quê? Remete à globalização. O que é a globalização? A globalização é toda o quê? Toda instalação por meio de um tripé. Grava esse tripé. Comunicação, transporte, ciência e tecnologia, fazendo com que o mundo se torne integrado por meio de esses três aspectos aí, dando aquela sensação que o mundo ele é o que ele é único no aspecto assim de integração da comunicação. A globalização nada mais é do que esse processo aí de desenvolvimento econômico. E a indústria, ela nasce dentro desse desenvolvimento de transformação de produtos. Aqui tem umas marcas aqui, famosas, como no caso aqui da Microsoft, Jaguar, Ford, Bell, GM e ING, são exemplos do quê? De multinacionais. As multinacionais, no aspecto da industrialização, elas ganharam força principalmente no final dos anos 90 e teve seu desenvolvimento inicial entre os anos 70 e os anos 80, porque eles desenvolveram produtos o quê? Produtos que tiveram um destaque em relação aos demais. E as multinacionais ou transnacionais é justamente isso. Quando uma determinada empresa, uma determinada marca ultrapassa as fronteiras de um país, se instalando em todas as localidades do mundo todo. Então, a industrialização passa desse aspecto aí de desenvolvimento econômico e mundial. Então, podemos dizer aqui, do ponto de vista geográfico, existe o quê? A relação de homem versus natureza. Essa relação de homem e natureza chamamos de espaço geográfico. Quem tem curiosidade em saber o que é o espaço geográfico, nada mais é do que a transformação do homem, que transforma a primeira natureza em segunda natureza. Então, essa segunda natureza é a transformação que o homem fez para poder garantir sua sobrevivência, garantir seu desenvolvimento econômico ao longo do tempo. Então, esse espaço geográfico remete o quê? Esse processo de industrialização, que nasceu, vocês lembram, nasceu na Inglaterra. Então, a industrialização é o quê? É o uso de matérias-primas da natureza, parte do extrativismo. O extrativismo nada mais é do que a coleta dessas matérias-primas que surgem em determinado local da natureza. Então, foi uma das primeiras formas que o homem ele conseguiu se desenvolver para poder se relacionar com o seu espaço. Exemplo, construção de casas, construção de viadutos, construção de uma ferramenta, construção de armas e etc. Então, nada mais é do que o uso de matérias-primas. Quando o homem ele percebeu que essas matérias-primas elas poderiam ganhar um valor, uma conversão para algum tipo de produto tecnológico, aí entra o conceito de técnica, que são adaptações que o ser humano construiu para facilitar a sua sobrevivência. Exemplo de técnica, agricultura, uma enxada, uma foice, um automóvel, são técnicas que o ser humano criou por meio do uso das matérias-primas que vêm da natureza para garantir a sua sobrevivência e também gerar lucro. Não somente para garantir, para usufruir suas necessidades, mas também por meio do empresário, por meio do ramo de negócios, também gerar lucro. Então, essa conversão de matéria-prima
em bens materiais é chamado de indústria, entendeu? Então, técnica, como já falei anteriormente, é o conjunto de conhecimentos de uma sociedade com o objetivo de sobrevivência. Tranquilo? Aí tem um notebook aí como exemplo aí para citar para vocês, né? Na época ele era Sony Vaio, um dos notebooks que se destacavam na época. Então, o berço das indústrias foi o quê? Foi durante o sistema da Revolução Industrial, que vocês lembram, onde surgiu as primeiras indústrias de qualidade, de ponta, surgiu na Inglaterra. Então, o berço da Revolução Industrial, podemos dizer que foi na Inglaterra, especificamente em Londres. Então, indústria, ó, conceito geral, local de transformação de matérias-primas em produtos destinados ao consumo humano. Ou seja, esse é o processo de industrialização. Aí eu trouxe uma imagem para ilustrar para vocês, a Maria Fumaça, né, que foi um dos primeiros sistemas de transportes que o mundo conheceu. E as fontes de energia que era utilizada era o carvão vegetal. É interessante esclarecer que parte dessas florestas da Europa, principalmente na Inglaterra, foram o quê? Foram desmatadas para ser utilizada aqui como combustível para essas primeiras locomotivas aí, que era fruto da primeira Revolução Industrial. Antes, ó, desse tipo de indústria que nós conhecemos na atualidade, essas indústrias de ponta, essas indústrias mais tecnológicas, devemos conhecer que antes da primeira Revolução Industrial, existia a figura do artesão, que era aquela pessoa que trabalhava a seu tempo, trabalhava no seu ritmo, produzia em quantidade reduzida. Então, ele controlava sua produção, diferente nos dias de hoje, em que as indústrias possuem o quê? Um tempo cronometrado, possui uma eficiência e possui até um tipo de qualificação em máquinas dentro dessas fábricas para acelerar o sistema de produção. Então, o artesanato foi uma das primeiras etapas da transformação de matérias-primas e baseia-se no sistema familiar e de produção. Isso aí é o chamado berço, a sementinha da industrialização. Então, o papel do artesão era o quê? Utilizar pouca energia, os seus trabalhos eram manuais, trabalho braçal mesmo, e ele participava sozinho de todo o processo de produção e etapas de transformação da matéria-prima até o produto final. Vou citar o exemplo. O artesão naquela época, até hoje existe, só que, claro, de uma maneira diferente do que era praticado lá durante o século XVII. Por exemplo, o artesão, ele que ia o quê? Ele ia atrás do couro, exemplo da produção de um sapato, ele ia atrás do couro, ele costurava, ele dava acabamento final, ele que ia na feira, ele que vendia. Então, ele participava do início até o fim do processo de produção. E ele também até destinava o tipo de preço que ele poderia vender. Diferente das fábricas e das indústrias ao longo do tempo, que vocês vão ver mais na frente, que tiveram separação no sistema de trabalho. Vocês vão conhecer mais na frente. Uma pessoa encarregada do quê? Por exemplo, de dar acabamento final. Uma pessoa é responsável pela pintura, outra é para parafusar. Ou seja, muitas das pessoas que alguns colocam era o sistema de alienação, não sabiam o que estavam produzindo em alguma parte, só trabalhavam todo dia naquela mesma coisa. Vocês vão ver mais na frente o sistema do Fordismo e do Taylorismo sobre isso. Então, a partir do artesão surgiu a manufatura, que foi um sistema que surgiu durante o século XVII e século XVIII. Que é o estágio intermediário entre o artesanato e a maquinofatura, é uma transição. A maquinofatura assimile como sendo o quê? O uso das máquinas, e a manufatura como o uso do trabalho manual. Manufatura, trabalho manual, e maquinofatura já começou a se utilizar as máquinas. Então, os artesãos, para facilitar sua produção e acelerar, eles começaram a utilizar as primeiras máquinas. Isso surgiu na produção de tecido, na tecelagem, principalmente na Inglaterra. Então, essa utilização de trabalho manual e máquinas, claro, elas eram bem mais simples. As primeiras máquinas simples aí, por exemplo, a máquina de fiar tecido, de converter algodão em roupa, para você ter ideia. E essa divisão das tarefas na produção se iniciou a partir da maquinofatura. Então,
Essa divisão das tarefas na produção do produto começou a ter essa divisão na maquinofatura. Por exemplo, o artesão ele começou a montar seu negócio, começou a contratar pessoas, e essas pessoas começaram a fazer tipos determinados de serviços. Começou essa divisão dentro da sua mini fábrica, por exemplo. Então, ele só cuidava da manutenção, por exemplo, das máquinas, ele comprava as máquinas e começou a contratar as pessoas ao longo do tempo. Então, o perfil e a figuração da indústria nasceu a partir daí. Então, só que teve uma consequência. Ó. Separou os donos dos meios de produção, que eles começaram, o artesão começou a se tornar um proprietário, começou a se tornar um dono de negócio, dos trabalhadores e mão de obra. Então, o proprietário, que era o dono dessas máquinas, que era o dono dessa fábrica, ele começou a arrecadar dinheiro, começou a arrecadar lucro. E ele começou a salariar, a pagar salário para as pessoas. Então, nasceu a figura do patrão e a figura do empregado, ou melhor dizendo, do proletariado e do burguês, né? Que era a burguesia industrial. Então, ó, surgiu na Inglaterra, na Revolução Industrial, o início do trabalho assalariado e do capitalismo. Então, pessoal, alguma dúvida até aqui nessa primeira parte aí do conteúdo? Então, no Enem, eles cobram essa parte, que é o embrião da Revolução Industrial, que é do artesão, aí evoluiu para manufatura, depois partiu para maquinofatura. Então, foi na maquinofatura que surgiu a primeira divisão social do trabalho. Começou a se dividir as tarefas dentro da fábrica. Então, começou a surgir a figura do patrão e do empregado. O proletário, caso dos operários, e os donos do meio de produção, caso da burguesia, né? Deu para entender essa parte aí. Então, ó, podemos dizer que durante a Revolução Industrial marcou o berço do capitalismo, mas surgiu as teorias do liberalismo econômico, em que é a questão da livre concorrência e produção e acumulação de capital, acumulação de dinheiro. Foi durante a Revolução Industrial. Olha uma imagem de época aí, ó, para vocês perceberem que as crianças, elas participavam desse processo de produção. Aí, em casa, é a máquina de fiar tecido, assim, ó, converteu o algodão em tecido. Aí aqui gera um adulto e seu filho é o próximo das máquinas. Essas máquinas eram simples, então elas marcaram a transição da manufatura para a maquinofatura. Então, começou a se utilizar mecanismo, técnicas e instrumentos para desenvolver seu trabalho da maquinofatura. Vocês podem perceber que, ó, eram instalações precárias, que não tinha, naquela época, não tinha sindicatos que garantiam qualidade de trabalho para essas pessoas, as jornadas de trabalho eram longas, mas as crianças, junto com as mulheres, não tinha um sistema de segurança no trabalho, não tinha a BNT, equipamentos, os chamados EPIs, então era muito comum acidentes dentro dessas instalações aí, mas aí ainda possuía características familiares. A família toda participava do processo de produção. E a maquinofatura? O que foi a maquinofatura? Ela iniciou-se no século XVIII com a Revolução Industrial. Então, o pontapé, antes da maquinofatura, é que deu o pontapé inicial do processo da Revolução Industrial. Claro, começou com a primeira. Se iniciou, claro que foi com a primeira. Mas antes da maquinofatura foi o quê? Foi a manufatura e foi o artesão. Então não tinha um sistema mais organizado, mais determinado assim, de tecnologia que poderia se dizer na época que era uma indústria. Aí, a partir daí, a Inglaterra como um todo despontou no processo da primeira Revolução Industrial. Aí na segunda e na terceira, vocês vão perceber que esse processo da Revolução Industrial se espalhou para o mundo todo. Então, características, a utilização e aperfeiçoamento de máquinas mais modernas, elas começaram a ser mais potentes. Se elas são bem mais modernas e mais potentes, elas requerem uma quantidade de energia muito grande. Então, as primeiras formas de energia que foram utilizadas foram o quê? Foram a
a vapor, né? Água quente para mover as turbinas dessas máquinas, principalmente as máquinas de produção de energia e etc. Por quê? Porque as primeiras formas de produção de energia era por meio do moinho, por meio dessas coisas mais simples que dependiam do vento, dependiam de coisas mais mecânicas. Agora eles começaram a utilizar as primeiras formas de energia. E essas primeiras formas de energia foram o quê? Foram o carvão mineral e o início do uso do petróleo. Só que, claro, o petróleo ele teve o maior destaque, foi na segunda Revolução Industrial, mas começou os estudos e o ensaio para a utilização do petróleo já na primeira. Então começou o quê? Ter uma aceleração na produção, alta produtividade e tecnologia. Para você ter ideia, na época do artesanato, do artesão simples, se produzia uma quantidade X mínima, de acordo com o tempo de produção desse artesão. E com as máquinas, essa produção ela aumentou consideravelmente, ultrapassando 100% do que era feito antes. Só que teve uma desvantagem. O trabalho desses artesãos, principalmente no campo, eles foram substituídos pelas máquinas. Aí se iniciou-se o processo do êxodo rural. Muitas pessoas começaram a migrar para as cidades, para trabalhar nessas indústrias. Começando o processo de transformação dos espaços urbanos das cidades, e o aumento populacional começou a ocorrer naquele período. Então, a maior parte das cidades elas começaram a aumentar seu contingente populacional, principalmente na Europa, naquele período. Imagens de época, fazendo a comparação desse avanço tecnológico já. Perceba essas máquinas. O foco naquela época era a tecelagem, né? Tecelagem, mais tecido, porque é o que gerava muito lucro para a Inglaterra. Quem estudou história sabe do que eu estou falando. Que o foco da produção da Inglaterra era em tecido. Eles eram muito fortes na produção de manufatura de tecidos. Teve o que? Teve um desenvolvimento locacional. Então, para uma indústria, questão também que eles cobram muito no Enem, isso aqui, o fator locacional para a instalação das indústrias. Primeiro, claro que tem que ter uma área física, né? Tem que ter um local para instalar. Mas não adianta instalar uma fábrica, uma indústria, se não tem os elementos necessários, que na geografia eles chamam de fatores locacionais para as indústrias. E quais são eles? Primeiro, tem que ter uma proximidade do mercado consumidor, porque eles produzem esses produtos para vender para alguém. Então, quanto mais próximo do mercado consumidor, melhor. Não é à toa aqui, como vocês estudaram na aula passada, as indústrias iniciais do Brasil foram em São Paulo. Por quê? Porque o mercado consumidor, a maior parte da população brasileira era na região de São Paulo e na região do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, essas fábricas elas tinham que se instalar nessas cidades mais populosas. Porque quanto mais próximo, menor a despesa de energia, menor a despesa de transporte. E quanto mais distante desses centros, maior vai ser o custo de produção. É por isso que não existe tantas indústrias, poucas indústrias na região de floresta, por exemplo, na região da Amazônia, com exceção da Zona Franca de Manaus e Manaus, que Manaus é uma metrópole. Mas saindo de Manaus, percebo que não existe tantas indústrias e tantas fábricas desses locais aí. Então, quanto mais próximo do mercado consumidor, mais próximo de gente, melhor. Não só para comprar, mas também próximo daquelas pessoas que vão servir como mão de obra para o trabalho, para empregar essas pessoas para trabalhar nessas indústrias. Por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. Surgiu os primeiros subúrbios, os bairros com os cortiços, as pessoas morando próximo das fábricas, das indústrias de época. Exemplo de Liverpool, entendeu? Exemplo de Londres. Tinha muitas essas instalações aí na Inglaterra, porque as pessoas, se fosse morar bem distante das indústrias, das fábricas, a despesa era maior. E também os donos dessas fábricas, dessas indústrias, eles não queriam pessoas morando longe. Quanto mais próximo, melhor para eles. Existência de capital, recurso tecnológico, dinheiro, matérias-primas, próximo também dessas fontes de matérias-primas, e também energia em abundância. E uma rede de transporte para escoar suas produções, que de início foram o quê? Na Inglaterra,
foi as ferrovias. E no Brasil, o carro-chefe são as rodovias, é o transporte rodoviário aqui no Brasil. E lá na Europa, o carro-chefe da industrialização e escoamento desses produtos foram as ferrovias. E eram bem organizadas e bem estruturadas. Tranquilo? Então, eles cobram muito, fique ligado, eles cobram muito os fatores locacionais no Enem, viu? Então, gravem isso aí. Ó. Não é à toa que as principais indústrias que existem no mundo se situam nos países que possuem maior contingente populacional e maior desenvolvimento econômico também. Como eu vou trazer no próximo slide para vocês aqui, ó. As principais áreas industriais no mundo. Quais são? Vamos aqui. A Europa como um todo, a Europa Ocidental, no caso. Na Europa Oriental, ou no leste europeu, é a Ucrânia que se destaca. Ó. Essa região aqui. Enquanto que na Europa Ocidental, a Alemanha é o principal centro tecnológico atual. Mas lembrando, iniciou-se aonde? Iniciou-se na Inglaterra. Aí aqui na América como um todo, os Estados Unidos. Aí vem o Canadá, aí tem o México, aí tem o Brasil, vocês já estudaram sobre isso. Aí tem uns países aqui que tem uma produção industrial razoável, como o caso da Venezuela, que tinha, né? Colômbia, Chile, Equador. E na Ásia se destaca o Japão, se destaca a Coreia do Sul, se destaca a China e a Índia. Aí tem na Oceania a Austrália, e aqui no sudeste da Ásia tem a Indonésia. E na África, se destaca a África do Sul. E os países muçulmanos, no caso da Argélia, no caso do Marrocos. Então perceba, é só para acertar esse tipo de questão, vocês pensem o seguinte: quais são as principais multinacionais no mundo? Aí você vai citar um exemplo. Lá na Europa, um exemplo. A Fiat, né? Fiat, Nike, Adidas, etc. Aí você vai acertar a Alemanha, no caso da Volkswagen, Estados Unidos, aí a Apple, a Microsoft. Então os Estados Unidos é o Brasil. O Brasil possui indústrias do setor nacional, fazendo conglomerados com outras empresas aqui de vários países do mundo. Aí tem o caso da China, que tem seus produtos, a Xiaomi, que o pessoal utiliza muitos celulares. A Índia, que se destaca na produção de softwares. O Japão, que é o carro-chefe de tecnologia, principalmente no setor automobilístico e no setor de eletroeletrônicos. Eu posso citar o exemplo da Sony, que não somente no ramo de eletroeletrônicos, mas também no cinema. No caso da Sony, né? Entertainment. E assim vai. Então, podemos dizer que isso aqui é o quê? Um mundo globalizado com as indústrias e as grandes empresas, que são as multinacionais que existem no mundo todo. Entendeu? Multinacionais do ponto de vista industrial. No caso do Brasil, já estudamos e trabalhamos sobre isso, né? Onde é que existe a maior quantidade de concentração de indústrias? Nas grandes cidades, região centro-sul, sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, como todo aqui, ó, Minas Gerais, e no litoral do Nordeste também, nas regiões litorâneas. Então, no litoral brasileiro e na Amazônia se destaca, ó, Manaus, a Zona Franca de Manaus. E está despontando setores de indústria, principalmente no ramo do agronegócio, no caso da soja, produção, voltado mais para a agricultura, voltado mais para a pecuária aqui no Centro-Oeste. Caso lá de Goiás, né, Mato Grosso do Sul. Novamente aqui os fatores locacionais. Vamos relembrar: matéria-prima, mercado consumidor. Dentro do mercado consumidor também se inclui a mão de obra, os transportes. Eu já coloquei aqui mão de obra, né? Os capitais e tecnologia. Claro, tecnologia vai entrar o quê? Vai entrar o setor de pesquisas, estudos, as pessoas que são destinadas a fazer pesquisa constante para poder aprimorar determinado produto. Por exemplo, no final do ano vai ser lançado o Windows 11. Então, é um tipo de software que foi produzido pela Microsoft para o quê? Para agregar a sua marca, né? O seu produto. Tem algo a mais. Então, alguns tipos de computadores, máquinas que possuem pré-requisitos determinados é que vão conseguir rodar
o Windows 11. Claro que ao longo do tempo ele vai começar a liberar aos poucos para outros tipos de usuário, para outras máquinas bem mais modestas. Então as indústrias, elas possuem vários tipos. Vamos aqui classificar cada uma. Então, quanto à classificação das indústrias, segundo o nível de utilização dos produtos, também existe. Os bens de equipamentos, já vimos isso na aula passada, que são os que produzem aqueles tipos de equipamentos bem pesados, ou seja, produzem máquinas para servir para outras indústrias, para servir na siderurgia, na química de base, na construção mecânica, produção de máquinas, material de transporte. E existe o quê? As de bens de consumo, que são aquelas mais leves. Enquanto esta primeira, as pesadas, serve para abastecer e dar a infraestrutura para um determinado país, para servir para outras indústrias, existem as leves também, que é aquelas que é de acesso mais próximo do consumidor. O negócio que tá sério aqui, meio de barulho aqui de cachorro, tudo enquanto, Tem dia que é assim. 4 horas da manhã, tava acordado, eu tava vendo só o grito ali do pessoal na rua ali, tiro. Próximo ali da esquina ali do campo de futebol. Aí, os cachorros latindo, pode ver nada. Deixa eles acalmarem aqui. Exemplos de bens de consumo leves é o que? Agroalimentar, produz alimentos, ração para animais, ração, por exemplo, ração do cachorro, têxtil, roupas, vestuário, etc. Eletroeletrônica, vai o que? Vai de uma TV, de um rádio. E o automóvel, que é encarado como bem de consumo leve. Claro que elas são classificadas em duráveis e não duráveis. Alguns chamam de perecíveis, outros chamam de não perecíveis também. Aí tem a ilustração para representar melhor para vocês. Bens de equipamento ou pesadas, é que faz maquinaria, tratores, locomotivas de equipamento ou pesadas, são aquelas que geram infraestrutura para o país. Aí você vai lembrar, os tratores, os caminhões geram infraestrutura. Então eu trabalho no desenvolvimento, então é bem de equipamento e pesado. E aqueles que é apenas bem de consumo mesmo, bem de consumo. Medicamento, eletrodoméstico, livros, roupas. E outro tipo de critério de classificação, qual que dura mais tempo? É os bens de equipamentos, eles duram bem mais tempo do que os bens de consumo. Aí existem as indústrias de bens de produção e indústria de base, que é também chamada de indústria pesada, né? Que gastam muita energia. Por exemplo, num tipo de indústria como essa, utiliza o quê? Utiliza muita energia elétrica, utiliza muito petróleo, utiliza muito carvão mineral. Por quê? Porque o objetivo é transformar as matérias-primas para outras indústrias, ou seja, abastecer, produzir produtos para outras indústrias. Aí tem as indústrias de bens de capital e de equipamentos ou intermediárias, é a transição entre o pesado e a indústria de leve. Elas fornecem matérias primas, se você coloca matérias-primas aqui, como máquinas, equipamentos, ferramentas e autopeças para outras indústrias. Por exemplo, aqui fornece cabo de fibra ótica para uma empresa de internet, por exemplo. A Claro, a Vivo, consome esse tipo de produtos aí, componentes eletrônicos, máquinas também para garantir a infraestrutura para fazer funcionar a sua internet, motores, no caso das indústrias automobilísticas, no caso das indústrias de produção de eletroeletrônicos, materiais de transporte, dentre outros aí. Aí as de bens de consumo, já citei, né? Duráveis e não duráveis. Memorizem aí. Claro que elas são produzidas nos setores da indústria, do setor secundário, para o setor terciário e também para o setor primário. Lembrando, que acho que vocês lembram desse tipo de classificação. Setor primário, classificado no extrativismo, classificado na agricultura e classificado na pecuária. Claro que a indústria como um todo, se eles perguntarem no Enem, a indústria ela está ela está relacionada com o setor com o setor secundário. Mas elas produzem equipamentos para os 3 setores, não esqueçam disso. Mas o destaque da indústria é o setor secundário. Exemplo aí, dos produtos aí. Aí tem várias diferenças de acordo com a necessidade e o bolso do consumidor. Cada um consome o que conseguir pagar.
Antes, no início do século XX, que aconteceu lá nos Estados Unidos, vocês estudaram na aula passada, não tinha essa diversidade de produtos, não. A marca era uma só. Ou seja, era um tipo de produto e todo mundo só comprava o mesmo. Aí não tinha essa diversificação, não. Aí aqui o exemplo de um carro de luxo aqui, né? Que não é para todo mundo. Existem as chamadas edições limitadas, que eles vendem certa quantidade por um valor alto para gerar valor nesse produto. Aí o exemplo aqui, ó, produção de ração, né? Ó, alimentos, no caso de carne. E tem as indústrias tradicionais, que é aquelas que não visa grande lucro. Claro que o objetivo é ganhar dinheiro também, só que não gera tanto lucro e tanto dinheiro como as consagradas, as multinacionais. Aí eles chamam as indústrias tradicionais, que ainda praticam formas, ou melhor dizendo, técnicas de produção ao modelo antigo. Não chega a ser um modelo de um artesão, mas também não chega a ser uma indústria de ponta, uma multinacional. Porque eles vão utilizar aqueles fatores locacionais mais tradicionais. Também necessita de muita gente para trabalhar, só que a quantidade de máquinas é bem menor, porque o dinheiro para comprar que essas pessoas têm para comprar essas máquinas é bem menor do que uma empresa consagrada, por exemplo. E não existe qualificação, entendeu? Isso é um pouco automatizado, aquilo que eu falei, ó. Tem muitos aqui, por exemplo, aqui no Piauí, né? Extração de caju, acho que no caminho lá de Teresina para Altos tem uma indústria que trabalha aí com separação, né, de castanha de caju. Ou seja, aquele é tipo de indústria tradicional. Ali comparado às indústrias de ponta dos países desenvolvidos, ali não é praticamente nem 20% do que essas indústrias de ponta nos países desenvolvidos são. Ali é mais tímido. Se destaca principalmente a indústria de alimentos e têxteis, produção ó, de tempos chamado de tradicionais. Por quê? Porque se iniciou com a produção de tecido na Inglaterra, vocês lembram, e na produção de alimentos. Aí quando saiu da produção de tecido e saiu da produção de alimentos, começou a se diversificar essa produção industrial para automóveis, para eletroeletrônicos, chip de computadores, etc. Deu para entender mais ou menos, né? Deu para entender o que quer dizer isso aí, porque é chamado de indústrias tradicionais, ó. É baseado no início lá do embrião da Revolução Industrial. Olhem bem para as costureiras, ó. Exemplo também tradicional, alimento tradicional, costureira, tecido tradicional. Aí, saindo da tradicional, entrou para as indústrias modernas ou dinâmicas, que é resultante daquilo, ó, de avanço tecnológico, avanço científico ao longo do tempo. Saíram da mesmice, daquela coisa que era antiga, que é sair da produção de tecido e saíram da produção, o quê? Saíram da produção de alimentos e começaram a diversificar outro tipo de produção. Tiveram ideias inovadoras. Aí, a partir daí, começaram a fazer estudos, começaram a qualificar o pessoal para construí-la. Aí surgiu vários tipos, como a robótica, como a nuclear, como a engenharia genética, aeroespacial. Elas são bem mais caras, são estratégicas e requer um alto custo de investimento, principalmente no setor de estudo e tecnologia. Exemplo aí, ó. Vocês sabem qual é o destino desse tipo de produção, né? Para abastecer o campo. Produção de soja. Aqui é a linha de montagem de produção aqui do automóvel. Aqui é a organização e funcionamento da economia mundial. Como é que funciona? Como é que funciona esse tipo de produção? Via de mercado e o sistema socialista, que é a economia planificada, que gera mais lucro, livre concorrência. A maior parte dos países do mundo são capitalistas e aqui o sistema socialista é o Estado que comanda. Aqui toda a produção da indústria está concentrada na mão do Estado, ou seja, do governo. E aqui não. O sistema capitalista, todas as indústrias e toda a produção está concentrada na mão dos empresários, da mão dos patrões do sistema capitalista de produção. Aí, características, ó, para vocês diferenciar do sistema capitalista: propriedade privada, ou seja, a indústria pertence a ter um dono, tá vendo? Ele possui a produção e distribuição das riquezas, que são regidas pelo mercado, lei da oferta e da procura, ele vai editar. Você sabe o que é a lei da oferta e da procura. Quantidade X de produto no mercado, o que vai acontecer? Vai ter um preço X. Se tem muito produto, se possui muito produto,
o seu preço ele se torna acessível. Quando tem pouco produto, o seu preço se torna o quê? Se torna bem mais caro. Como citou o exemplo na aula passada, por exemplo, a linha das placas de vídeo, ou de componentes de computadores, de videogames. Na pandemia se tornou muito mais caro, por quê? Porque a quantidade desses produtos, desses equipamentos aqui no Brasil diminuiu, porque se comprava muito no mercado cinza. O mercado cinza, para quem não sabe, é quando as pessoas eles pagam por fora, fugindo do mercado tributário aqui do país, ou seja, das taxação de imposto. Vou citar um exemplo. Você quer comprar um produto da Apple, né, um celular da Apple. Se você comprar no Brasil, você vai pagar um preço X, bem mais caro. Aí, caso você viaje para os Estados Unidos e compre por lá, você vai pagar um preço bem menor. Claro que durante o seu retorno, você não pode deixar na caixa, porque se você chegar aqui na caixa, no aeroporto, você vai ser taxado. Você tem que usar como se fosse produto de mão, aquele equipamento. Descartar manual, descartar a caixa e só trazer o seu produto. Entendeu? E o sistema socialista não. Tudo, ó, resumindo, tudo isso aqui tá na mão do governo. É o governo que controla e decide o que vai fazer, entendeu? De novo, ó. Já citei isso aqui, já falei, né? Como é que funciona. Deixar aqui só para vocês guardar como base. Aí tem a divisão, as classes sociais. O mundo capitalista faz com que tenha a burguesia, que é os donos do meio de produção, ou seja, os empregadores, por exemplo, os donos das fábricas, os donos do negócio, e tem o proletariado, que são os trabalhadores. Claro que como ele é o dono do sistema de produção, ele é o dono do negócio, ele vai ganhar muito mais. Porque grande parte do que é produzido aqui vai ficar na mão dele, ele vai destinar apenas um salário para o trabalhador. E o sistema socialista, o que tem? Tem a classe política, que é na figura do político lá deste país socialista, ele vai decidir o que pagar, o que dá para o trabalhador e etc. Ou seja, ele é o dominante, enquanto que a massa, a população toda é o quê? É o dominado, né? No sistema socialista. Aí já citei exemplo aí de países aí que são minoria, né, do socialista. Ainda a China, na política ele é socialista, mas na prática, pessoal, cuidado, eles cobram muito isso nas provas. A política, a China é socialista, mas na prática ela é capitalista. É meio estranho, né? É um híbrido. Mas se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão entender melhor o que isso significa. A política é o sistema de manutenção ali das organizações, das leis, etc., socialista. Mas as empresas e tudo que funciona lá dentro é baseado no sistema do modelo capitalista. Aí tem a Coreia do Norte, aí tem o Vietnã, e Cuba, etc. A Venezuela está entrando nesse barco aqui também. Entendeu? Aí o processo de globalização que já falei para vocês, né? Que esse que é o curso de globalização, unificação de tudo, da economia, um padrão, uma homogeneização dessas culturas e dos países de todo o planeta Terra. Então vocês podem perceber que nesse processo de globalização existe um padrão de negócio. Que antes, na época do pós-Segunda Guerra Mundial, ou durante a Guerra Fria, tinha uma diversificação, um modelo de negócio diversificado. Mas hoje não, a maior parte das empresas utilizam modelos aí de negócios parecidos. Aí tem os setores da economia que já falei, o primário, extrativismo, pecuária e agricultura. Vamos lá, secundário, a construção civil e as indústrias. E o setor terciário, prestação de serviço, entendeu? E as consequências, claro que do ponto de vista ambiental, gera processos aí e consequências, tanto positivas como negativas. As negativas quais são? A poluição, a mecanização agrícola. Para quem não lembra, a mecanização agrícola é o uso desses maquinários, dessa tecnologia no campo. Aí o êxodo rural, que lá no início do processo da Revolução Industrial aconteceu. Forçou que o camponês a sair de suas terras e morar na cidade. O mercado consumidor ele se torna bem mais aquecido. Quanto maior a produção, maior o consumo, ainda mais quando existe algo novo no mercado que as pessoas começam a ficar loucas para comprar, que é o chamado modelo de negócio de pré-venda.
Quem de vocês já comprou algum produto em pré-venda? Por exemplo, celular, um jogo, algum tipo de eletroeletrônico? É muito comum esse tipo de prática. Você paga aquele produto e vai receber daqui a 3, 4 meses quando ele for lançado. Aí nos anos 90, as pessoas encaravam filas para receber esse produto. Quem lembra da época lá do PlayStation 1? Acho que você não era daquela época. Pessoas enfrentavam para o lançamento do PlayStation 1, lançamento dos primeiros notebooks lá da época. Hoje não, hoje você recebe em casa, pelos correios, né, pelas empresas transportadoras. E tem os problemas urbanos também, ó, dentre outros, viu? Para vocês refletirem. Todos esses produtos industriais, eles têm que ter um destino, né? É o lixo. E esse lixo está indo para onde? Reflitam aí. Algumas teorias aí, as más línguas falam que esse lixo estão estudando para saber se é verdade. Esse lixo que é produzido vão ser os países subdesenvolvidos, os países mais pobres. Enquanto que os países desenvolvidos eles vão ficar só longe desse lixo aqui. É um exemplo para ilustrar. Por exemplo, a costa de um país X que é mais pobre recebendo esse lixo. Mas, na verdade, pessoal, isso está acontecendo. Está acontecendo em alguns países aí da África. Estão recebendo esses lixos e entulhos aí de alguns países que lançam de forma irresponsável seus produtos no oceano. Vai cair o lixo lá nos países lá da África, no litoral dos países mais pobres. Eles não têm força, não têm fôlego para reivindicar. Aí ficam as ONGs, que são as organizações não governamentais para combater esse tipo de conduta aí, ó. Então, interessante. Vocês pegam um produto industrial, pode pegar um celular, qualquer coisa aí, vocês vão ver uma mensagem, uma figurinha, dizendo que tem que destinar esse produto eletroeletrônico em algum tipo de local. Não joga na natureza, por uma bateria, se você jogar na natureza, aí tem um prejuízo muito grande, é um celular ou algo do tipo. Pilhas recarregáveis, pilhas alcalinas, e etc. Lembrando que pilha e bateria é a mesma coisa, viu? Para quem não sabe, pessoal. Aí tem outra questão que era muito comum, principalmente nos anos 90 até os anos 2000, no Brasil, trabalho escravo. Pessoas desempregadas que não viam outra opção, trabalhavam nessas fazendas aí clandestinas e ficavam devendo o dono da fazenda e ficavam naquele trabalho de semi-escravidão. Funcionava na época. Acho que se vocês pesquisarem, vocês vão perceber. A pessoa trabalhava, ele não tinha salário, não tinha nada. Aí dentro daquela fazenda, ele montava tipo um comércio. Aí, antes do pagamento, o trabalhador consumia dentro dessa fazenda, consumia um arroz, consumia um saco de feijão. Aí, o dono da fazenda colocava no caderninho, na época. Aí, quando dava no final do mês, aquele salário que a pessoa que trabalhava na fazenda recebia era inferior ao que ele tinha consumido dentro da fazenda. Então, o fazendeiro não deixava a pessoa ir embora antes de quitar a dívida. Eles ficavam mantendo instalações presas. Aí hoje, na atualidade, esse tipo de trabalho está sendo combatido. Claro que não é temática na polêmica, mas na época da minha adolescência, nos anos 90, nos anos 2000, quer dizer, na minha infância, nos anos 90, não sou velho, e nos anos 2000, na minha adolescência, era muito comum os noticiários de TV esse tipo de trabalho escravo aqui no Brasil. Não só trabalho escravo, mas também trabalho infantil. Aí remete um pouquinho da indústria, né? Que a indústria, antigamente, no início do processo de industrialização, as pessoas trabalhavam acima de 8 horas por dia, trabalhavam beirando as 18 horas. Principalmente crianças e mulheres. Era muito. Aí uma ilustração, ó. A paisagem natural, produção industrial, alterou totalmente essa paisagem. Quer dizer, primeira natureza, paisagem natural, transformada em segunda natureza, paisagem geográfica. E a indústria muda essa dinâmica. É o exemplo que acontece nas grandes cidades. Cidades com alto índice de poluição no mundo. Eu posso citar aqui no Brasil. Cubatão era um exemplo disso. Cidades de São Paulo. Problemas respiratórios, problemas de saúde, câncer no pulmão, bronquite, etc. Era muito comum nesses centros urbanos aí. E a China, por exemplo, se cair em questões aí, marque que é um dos países que tem esse maior índice de poluição no mundo, que é principalmente a emissão de dióxido de carbono, que contribui para o aumento, né, do efeito estufa e do processo aí do aumento da temperatura no mundo, que é uma teoria que os ambientalistas colocam muito. Então, um dos países que mais polui no mundo, assinale, é a China, viu?
uma ilustração para remeter, mas não é somente um ponto negativo, também tem algo positivo. Existem algumas indústrias que estão trabalhando com medidas mais ecológicas, mais sustentáveis. Por exemplo, utilizando energias que não agridem o meio ambiente. Por exemplo, de fontes de energias renováveis. Evita utilizar ao máximo, principalmente, fontes de combustíveis por meio do petróleo. Vocês sabem, o petróleo ele emite dióxido de carbono. Dióxido de carbono, o carbono possui carbono. E qual a função do carbono? É acumular calor. Quando vocês estudarem e revisarem geologia, vocês vão entender qual é a função do carbono. O carbono ele acumula calor. Isso. Aí, apesar de ser um processo natural que o planeta Terra sempre possuiu durante sua história geológica, o ser humano ele agravou. Aí uns defendem que o ser humano aumenta, outros dizem que o ser humano não aumenta, que por mais países desenvolvidos defendem, por mais que o ser humano polua, ele não é suficiente para contribuir para o aumento de estufa no planeta. Aí a teoria eles estão estudando e estão entrando em consenso. Aí tem a opinião de vocês. Vocês acham que polui, o ser humano é responsável pelo aumento da temperatura, do efeito estufa, ou não? Aí fica aí o critério de vocês estudem. Aí eles cobram muito isso do Enem, esse tipo de visão aí, viu? Aí tem um ponto negativo. Ó. Quando uma empresa dessa ela abre falência, aí gera um processo de desemprego. Aí essas pessoas, elas não tiveram tempo para investir no plano B, não conseguiram fazer um curso, não se qualificaram em outro emprego e acabam aqui, ó, passaram a vida toda fazendo um tipo de serviço e acaba ficando desempregado no final das contas. E não tem para onde ir, se voltar para o campo, não tem terra para morar, e se ficar na cidade, vai ficar nessa condição subhumana aí, né? Muitos acabam, infelizmente, virando mendigo. O pessoal chama aí os mendigos aí dos grandes centros urbanos. Que é triste aí para a humanidade. Aí tem uma imagem que representa aqui, ó, os retirantes de Cândido Portinari, né? Que fala do Brasil aí, dos anos 30. Que as cidades elas começaram, ó, isso aqui tudo é camponês que sofreu esse processo aí da industrialização no Brasil, chamado êxodo rural, ó, migrando para as cidades, viu? Aí o processo de urbanização já estudamos na aula passada e percebemos que a indústria, o processo de industrialização está ligado diretamente à urbanização. Nunca esqueça, urbanização e industrialização sempre andam junto durante o quê? Durante o processo econômico e construção de um país. Então nunca esqueça. Se você compreendeu o conteúdo de urbanização, você também vai compreender o conteúdo de industrialização.